vou começar a revisão da matéria do segundo ano, que são os logaritmos. Então, quais são os elementos do logaritmo? Eu vou colocar o logaritmo na forma genérica e vou mostrar um exemplo. Então, a gente tem, por exemplo, log A de B. Esse Azinho vai ser o número que vai aparecer em tamanho pequeno e a gente chama de base. E esse B é o número que vai aparecer em tamanho grande, que a gente chama de logaritmando. Então, por exemplo, se a gente tiver log 2 de 8, o 2 vai ser a base, é um número que aparece em tamanho pequeno. E o 8, que aparece em tamanho grande, vai ser o nosso logaritmando. Então, é fundamental, antes de começar a estudar logaritmo, saber quais são os elementos do logaritmo, né? Então, são esses, base e o logaritmando. Agora, eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula um logaritmo simples. Então, vamos supor que eu queira calcular log 2 de 32. É o seguinte, para a gente calcular o logaritmo, a gente vai ter que fatorar o logaritmando. Então, quem é o logaritmando? É o 32, não é? A gente vai fatorar o 32. E a dica que eu dou para vocês é o seguinte: observe quem é a base. A base aqui é o 2. Então, ele já vai dar a dica de por qual número a gente vai ter que fatorar. Então, vou pegar o 32. Eu não preciso nem quebrar muita cabeça. Ó. Se a base é 2, provavelmente vai ser divisível por 2. E de fato é, porque 32 é par. Então, a gente vai colocar o 2, aí vai calcular. Metade de 32, 16. Dá para dividir por 2. Metade de 16, 8. E aí continua. Terminou de fatorar? Quando você chega no 1, você terminou de fatorar, beleza? Você vai contar quantos números 2 apareceu no lado direito do traço. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 números 2. Significa o quê? Que 32 é igual a 2 elevado a 5. Então, para eu calcular esse logaritmo, qual que é a pergunta que eu faço? 2 elevado a x é igual a 32. Só que o 32, ele é o quê? 2 elevado a 5. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 5. Então, ficou muito fácil. Ó. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 5. Qual tem que ser o valor de x? O x só pode ser 5. E se x for qualquer outro valor, essa igualdade aqui não vai ser uma equação, entendeu? Então, para que seja uma igualdade, o x só pode ser 5. Então, qual é o resultado do log 2 de 32? 5.
Tá, essa é uma maneira de fazer, mas existem outras maneiras também. Então, por exemplo, eu calculei aqui que 32 é igual a 2 elevado a 5. Aí, o que eu faço? Deixa eu apagar o resultado também. Ó, se o log 2 de 32, eu fatorei 32, deu 2 elevado a 5, eu posso trocar o meu 32 por 2 elevado a 5. Então, fica log 2 de 2 elevado a 5. Uma outra maneira é substituir o logaritmando pela potência, entendeu? Por quê? Porque quando a base do logaritmo, que é 2, e a base da minha potência, que é o mesmo valor, ó, tá vendo? Quando elas forem o mesmo valor, a base do logaritmo e a base da potência, o resultado do logaritmo vai ser o expoente. Então, meu expoente é o quê? 5. Então, o resultado é 5. Beleza? Agora, eu vou mostrar algumas propriedades do logaritmo, tipo, alguns logaritmos que são fundamentais. Vocês têm que saber para a prova. Então, ó, 2 logaritmos que são fundamentais saber para a prova. Logaritmo, quando o logaritmando é igual a 1, por exemplo. Log 3 de 1. Pessoal, é o seguinte, ó, como é que eu resolveria log 3 de 1 pelo método que eu já ensinei para vocês? Seria 3 elevado a x é igual a 1, não é? Só que vocês concordam que todo número elevado a 0 é igual a 1? E não vai ser diferente do 3. Então, se eu pegar 3 elevado a 0, o resultado vai ser 1. Então, eu posso trocar esse 1 por 3 elevado a 0. Ficaria 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 0. Então, qual seria o valor de x nesse caso? 0. Então, log 3 de 1 é 0. Todas as vezes que o meu logaritmando for igual a 1, o resultado vai ser 0. Ah, por quê? Porque sempre, qualquer número elevado a 0, o resultado é 1. Isso vai valer para o 3, isso vai valer para o 2, para o 5, para qualquer número. Então, só vai ter uma possibilidade de eu trocar o 1, que é eu pegar a base e elevar a 0. Então, como consequência, o meu x vai ser igual a 0. Então, regra fundamental. Logaritmando 1, o resultado é igual a 0. Outro logaritmo que é também fundamental é quando a base e o logaritmando são iguais. Por exemplo, log 5 de 5. Ó, base e logaritmando são os mesmos, entendeu? Então, qual vai ser o resultado quando a base e o logaritmando for igual? O resultado vai ser 1 também. Aliás, o resultado vai ser 1, né? Porque o outro foi 0. E o resultado vai ser 1. Por quê? Ó, é bem simples, ó. Aqui aparece algum expoente? Não aparece. Então, quando o número não apresenta um expoente, é porque esse expoente vale 1. Então, pela regrinha que eu já mostrei para vocês, ó, base logaritmando, a base e a base da potência, quer dizer, são iguais, o resultado é o expoente. Então, por aí a gente já conclui que vale 1. Mas também eu posso fazer o seguinte, ó. 5 elevado a x é igual a 5. Não aparece expoente, eu completo com 1. Ou seja, qual é o valor de x? Aqui, para manter a igualdade, o x só pode ser 1. E se x for qualquer outro valor, a gente não vai ter uma igualdade.
Beleza? Eu vou ver se alguém tem alguma dúvida. Sim, ó, vai ficar gravado aqui no Instagram, viu, gente? Eu vou passar agora para a regra do tapa, que é bem simplesinha também. Como é que funciona a regra do tapa? Por exemplo, se eu tenho assim, logaritmo de uma potência, log 2 de 4 elevado a 6, por exemplo. Então, tipo assim, eu calcular 4 elevado a 6, depois fatorar por 2, vai dar muito trabalho. Não preciso fazer toda essa trabalheira. Eu posso aplicar uma propriedade do logaritmo, que é a regra do tapa. Se eu tenho uma potência no logaritmano, eu vou pegar o expoente dessa potência, então é o 6, e é como se eu desse um tapa nesse expoente e ele passasse para frente do logaritmo multiplicando. Então, log 2 de 4 elevado a 6 vai ser o quê? 6 vezes o log 2 de 4. Então, é muito mais fácil resolver o log 2 de 4 do que o log 2 do resultado de 4 elevado a 6. Então, é só fatorar o 4, ó. Dá para dividir por 2, ó, base, né? Vai ser o quê? 4 é igual a 2 ao quadrado. Então, vai ficar o quê? Opa, 6 vezes, né? Log 2 de 2 elevado a 2. Posso aplicar a regra do tapa de novo? Pode. Nada me impede. Eu quero passar esse 2 para frente de novo, ó. Passo esse 2 para frente multiplicando tudo isso. Ficaria como, então? 2 vezes 6 vezes log 2 de 2. Pessoal, aí a base e o logaritmano possuem o mesmo valor. O resultado vale 1. Então, eu posso simplesmente passar uma setinha em todo esse logaritmo aqui, ó, e colocar 1. Estou falando que ele vale 1, entendeu? Então, qual que é o resultado? 2 vezes 6 vezes 1. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 1, 12. Ou seja, qual que é o resultado de log 2 de 4 elevado a 6? 12. Tá. Qualquer dúvida, pessoal, escreva aí nos comentários, que de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui. Então, essa foi a regra do tapa. Agora, regra do tapa. Agora eu vou ensinar como é que calcula o logaritmo da fração. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira calcular log 3 de 1 sobre 81. Aqui eu tenho o quê? Ó, no logaritmano, eu tenho uma fração.
E aí tem duas maneiras de eu resolver esse logaritmo. Vou começar com a maneira mais fácil e depois eu mostro uma maneira alternativa também, que aí vocês podem utilizar o que vocês preferirem. Então, logaritmo da fração, a gente tem que lembrar que a fração é uma divisão. E quando a gente tem uma divisão no logaritmando, a gente vai separar esse logaritmo em outros dois logaritmos, um subtraindo o outro. Então, como é que fica? Ó? Log 3 de 1/8, vou separar em dois logaritmos. Vai ficar log 3 de 1. Como é uma fração, ou uma divisão, né? Eu vou colocar sinal de menos. Ó. Log 3 de 1 menos log 3 de 81. E aí o que acontece? Ó, logaritmando igual a 1, o resultado vale 0. Então eu vou passar uma setinha aqui, ó, falando que isso aqui vale 0. Que aí eu só vou precisar calcular o quê? O log 3 de 81. Então, ó, base 3, logaritmando 81. Na hora de eu fatorar aqui 81, eu não vou precisar esquentar muita cabeça. Eu já sei que vai ser por 3. Ó. 81 dividido por 3, 27. 27 dividido por 3, 9. 3, 3. E 3, 1. Cheguei no 1, termino. 81 é igual a 3 elevado a quanto? Ó? 1, 2, 3, 4. 81 é igual a 3 elevado a 4, né? Então, ó, log 3 de 81, na verdade, é o quê? Log 3 de 3 elevado a 4. Quanto que vai dar isso daqui, ó? Base do logaritmo igual à base da potência, o resultado é expoente. Então, o resultado disso é 4. Ó. Então, esse logaritmo aqui, ó, eu posso passar a setinha e falar que ele vale 4. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 0 menos 4. 0 menos 4 é igual a menos 4. Esse é o resultado de log 3 de 1 sobre 81. Qual é a outra maneira de eu resolver esse logaritmo? Ó? Eu vou pegar essa fração aqui, ó, 1 sobre 81, e transformar ela diretamente numa potência. Porque tem como eu fazer isso. Então, ó, 1 sobre 81. Como é que eu transformo isso numa potência? Se eu inverter a minha base, eu troco o sinal do expoente. Aí eu mantenho o mesmo número, né? Então, ó, aqui não apareceu nenhum expoente, então é porque vale 1. Aí eu vou inverter a base. Se era 1 sobre 81, vai ficar o quê? 81 sobre 1. Só que eu inverti a base, eu troco o sinal do expoente. Se era 1, vai ficar menos 1. O que acontece? Quanto que é 81 sobre 1? É 81. Então, isso é 81 elevado a menos 1. Mas o 81, eu sei que é 3 elevado a 4. Então, vai ser 3 elevado a 4. E tudo isso elevado a menos 1. A gente tem o quê? Potência de uma potência. Então, potência de uma potência, a gente conserva a base é 3, e multiplica os expoentes. Então, 4 vezes menos 1 vai dar o quê? Menos 4. Eu descobri que 1 sobre 81
é 3 elevado a menos 4. O que eu faço? Vou substituir no logaritmo. Log 3 de 3 elevado a menos 4. A base do logaritmo é igual à base da potência. O resultado vai ser o quê? O expoente. Então, o resultado aqui vai ser menos 4. Então, eu posso resolver o logaritmo da fração separando em dois logaritmos, subtraindo, ou transformando essa fração em uma potência. Aí vocês escolhem o método que vocês acharem mais fácil. E aí, Giovana, tudo bom? Pessoal, então esse foi o logaritmo da fração. Agora eu vou passar o logaritmo da raiz. Então, como é que fica o logaritmo da raiz? Ó, por exemplo, log 5 da raiz de 5. Aqui, ó, eu vou ter que transformar essa raiz numa potência. Então, vamos lá. Raiz de 5. Aí eu vou pensar o seguinte: apareceu algum índice aqui nessa raiz? Não apareceu. Mas eu sei que quando não aparece nenhum índice é porque é uma raiz quadrada, entendeu? Se é raiz quadrada, o índice vai ter que ser 2. Então aqui não apareceu o índice, é porque ele vale 2. Lá dentro da raiz a gente tem o 5. Apareceu algum expoente? Também não apareceu. Se não aparece expoente, é porque ele vale 1. Então eu coloco aqui 1. Aí eu vou transformar a raiz numa potência. Então eu vou copiar o radicando da raiz, que é o 5, e colocar como base dessa potência. Então vai ser 5 elevado a alguma coisa. E essa coisa é uma fração, beleza? E a regrinha é o seguinte: quem está no Sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o Sol. Então, ó, aqui na raiz, ó, quem estaria no Sol? É o número que aparece fora da raiz, no índice. Então, quem que é? Ó, o 2. Era como se o 2 estivesse no Sol e ele vai para a sombra, ou seja, ele vai para baixo do traço de fração. Ó. E o 1, que era como se estivesse na sombra da raiz, ele vai para o Sol. Ele vai para cima do traço de fração. Então, raiz quadrada de 5 elevado a 1 é a mesma coisa que 5 elevado ao meio. O que a gente vai fazer para resolver o logaritmo aqui? Vai trocar a raiz pela potência que a gente conseguiu achar. Então, vai ser log 5 de 5 elevado a 1 meio. A base do logaritmo é igual à base do logaritmando. Então, o resultado é o expoente. Vai ser 1 meio. Esse é o resultado do nosso logaritmo. Vou passar um outro exemplo. Olha só, vamos supor que eu queira calcular o log 2 da raiz cúbica de 16. Então, o que eu vou ter que fazer? Transformar essa raiz aqui numa potência.
A diferença é que aqui a gente já tem o quê? O índice. O nosso índice vale 3. E lá dentro da raiz a gente tem o 16, ó. Só que é interessante a gente achar o quê? Uma potência de base 2. Então a gente vai pegar esse 16 e vai fatorar. 16 dá para dividir por 2, que é 8. 2, 2, 2, 1. Ou seja, 16 é igual a 2 elevado a 1, 2, 3, 4. Então, eu vou trocar esse 16 que está dentro da raiz por 2 elevado a 4 para facilitar a nossa vida. Então, esse raiz cúbica de 2 elevado a 4. E a regra é a mesma que eu já ensinei. Quem está no Sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o Sol. Então, a gente copia o 2 e vai ficar 2 elevado a uma fração. Quem está no Sol é o nosso índice 3, ele vai para a sombra, ele vai para baixo do sinal da fração aqui, desse traço da fração. E quem está na sombra, que é o 4, vai para o Sol. Então a raiz cúbica de 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4 terços. Eu vou trocar essa raiz por 2 elevado a 4 terços. Então vai ficar log 2 de 2 elevado a 4 terços. De novo, base é igual à base da potência. Então, o meu resultado é o expoente. Então, o resultado aqui vai ser 4 sobre 3. Beleza? Vou ver se vocês têm alguma dúvida. Opa, ai. Vamos continuar então, ó. Esse foi o logaritmo da raiz. Então, ó, já ensinei logaritmo da fração e logaritmo da raiz. Agora eu vou ensinar o logaritmo do produto. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira calcular log 2 de 2 raiz de 2. Aqui apareceu 2 raiz de 2 no logaritmando, né? Então, é como se fosse 2 vezes a raiz de 2, ó. Então, no logaritmando, eu tenho uma multiplicação, ou seja, eu tenho um produto. E como é que eu resolvo o logaritmo de uma multiplicação? Eu vou separar em 2 logaritmos. Só que agora um vai somar com o outro. Lembra que na raiz era um menos o outro? Quando for multiplicação, ou quando for um produto, vai ser um logaritmo mais o outro. Então vai ficar o quê? Eu vou pegar log 2 de 2 mais log 2 de raiz de 2. Então vai ficar como? Ó, log 2 de 2. Base igual logaritmando. Quando a base e o logaritmando forem iguais, o resultado vai ser igual a 1. Aí eu vou precisar resolver o log 2 da raiz de 2. É a mesma regrinha da raiz que eu já expliquei, ó. Eu
Aqui não aparece índice, é uma raiz quadrada, eu completo com 2. E lá dentro não aparece expoente, então eu completo com 1. Então a raiz de 2 vai ser igual a 2, e vai ser elevado a uma fração, né? Quem está no Sol é um 2, vai para a sombra, vai para baixo do traço da fração. E quem está na sombra, que é o 1, vai para o Sol, vai para cima do traço de fração. Ou seja, esse log 2 de raiz de 2 é igual a log 2 de 2 elevado ao meio. E quanto que dá log 2 de 2 elevado ao meio? Ó, base igual a base da potência, resultado é o expoente. Então vai dar 1 meio. Então aqui tudo isso daqui, ó, vale 1 meio. Então o que a gente vai ter que fazer? 1 mais 1 meio. E soma de fração tem 3 maneiras que vocês podem fazer. Ó, 1 mais 1 meio. A tradicional é pelo MMC dos denominadores. Então, aqui apareceu 1, mas não apareceu o denominador dele. Então, quando o denominador não aparecer, é porque ele vale 1. Então, a gente completa com 1. Aí eu tenho que somar essas frações. Tem que achar o MMC entre 1 e 2. E o MMC entre 1 e 2 é 2. Então, aí eu pego de 1 para 2, eu multipliquei por 2. Se eu multipliquei por 2 embaixo, multiplico por 2 em cima. 1 vezes 2, 2. De 2 para 2, multipliquei por 1. Se embaixo eu multiplico por 1, em cima eu multiplico por 1. 1 vezes 1, 1. Então vai ficar 2 sobre 2, mais 1 sobre 2, que é igual a 3 sobre 2, porque eu só somo o numerador. Denominador eu mantenho o mesmo. Então, 1 mais 1 sobre 2, 3 sobre 2. Tem outra maneira de resolver? Tem. Ou você pode fazer o seguinte. 1 mais 1 sobre 2. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5. Então, você pode fazer 1 mais 0,5. Aí você soma. 1 mais 0,5 é 1,5. Eu também vou aceitar. Tem outra maneira de fazer? Tem. Uma maneira que eu achei bem legal. Os alunos deram a ideia que eu gostei. Uma laranja não tem 2 metades? Tipo, eu posso pegar uma laranja e separar em 2 metades. Então aqui, ó. 2 metades. E 1 meio é 1 metade. Quanto que é 2 metades mais 1 metade? São 3 metades. Então, se eu somar elas aqui, ó, vai ser 3 metades. 3 metades é a mesma coisa que 3 sobre 2. Então, assim, vocês podem usar o método que vocês acharem melhor para resolver. Mas tem que resolver, né? Tem que dar o resultado correto. Beleza? Então, o que vocês precisam saber do log do produto é que toda vez que aparecer uma multiplicação aqui no logaritmando, você vai separar em 2 logaritmos somando. Então, ó, agora, o que os alunos todos perguntam para mim é o seguinte. Ah, mas e quando o logaritmando não puder ser fatorado pela base? Que é o que eu vou mostrar agora. Aí vocês vão ter que usar a mudança de base.
Por exemplo, ó, vamos supor que eu queira calcular log 125 de 25. Então, assim, não tem como eu escrever o 25 como uma potência, entendeu? Tipo assim, escrever não tem como tipo, eu pegar o 125 e fatorar, o 25 e fatorar pelo 125, não tem como, né? Então, como é que eu vou resolver isso? Eu vou ter que trocar a base. Tem que trocar a base desse logaritmo. Vou ter que pensar em um número que elevado a alguma coisa, o resultado é 25, e esse mesmo número elevado a outra coisa, o resultado é 125. Então, qual que é esse número? Aqui tudo indica que esse número vai ser o 5. Porque tanto 125 quanto 25 terminam em 5, né? E a gente já sabe que 5 ao quadrado é 25. Então, provavelmente, esse número vai ser o 5. Eu vou reescrever esse logaritmo e trocar a base dele. Então, como eu vou escolher a base 5, eu primeiro coloco o log 5 em cima e coloco o log 5 embaixo. Aí, em cima, eu vou colocar o meu logaritmano, que é o 25. E embaixo eu coloco a minha base, 125. Então, eu transformei meu log 125 de 25 em log 5 de 25 e log 5 de 125. Aí eu tenho que fatorar tanto o 25 quanto o 125. Vai dar por 5 aqui, né? Então aqui 25, 5 ao quadrado, 125 dividido por 5 é 25, por 5 é 5, que dá 1. Ou seja, 125 é igual a 5 ao cubo. Então, resolvi os dois, aqui vai ser log 5 de 5 ao quadrado, log 5 de 5 ao cubo. Base igual a base da potência, resultado é o expoente. Então, aqui vai ser 2. Base igual a base da potência, resultado expoente, 3. Então, o resultado vai ser 2 sobre 3. É assim que a gente faz a mudança de base. Pessoal, se vocês quiserem que eu dê outro exemplo, tal, pode me falar que eu passo outro exemplo, tá? Mas eu acredito que deu para vocês terem uma ideia de como é que resolve a mudança de base. Agora eu vou falar sobre logaritmos naturais. Então, pessoal, o que é o logaritmo natural? O logaritmo natural é aquele logaritmo que você não vai ver a base aparecendo. Então, aqui, vocês vão pegar log de 1 milhão, mas tem alguma coisa errada. Qual que é a base desse logaritmo, né?
Mesma coisa, log de 0,000001. Não apareceu a base. Por que isso acontece? Porque quando a nossa base for igual a 10, a gente não precisa escrever ela. Então a gente já subentende que se a base não aparece, é porque ela vale 10. Então aqui eu posso completar com 10 e aqui também. E, então logaritmos em que a base é 10, a gente chama de logaritmo natural. E por que esse nome? Porque os logaritmos naturais, eles são muito usados nas ciências, então na química, na física, na biologia. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula o pH. É um exemplo de uso dos logaritmos naturais na química. Mas eu tenho uso dos logaritmos naturais na física também, para intensidade sonora. Então tem várias aplicações. Log 10 de 1 milhão. Então aqui, ó, poderia fatorar 1 milhão, que ia dar muito trabalho, e depois juntar os fatores 10 e resolver. Mas eu vou mostrar uma regra muito mais prática. Se eu tenho log 10 de 1 milhão, basta contar quantos zeros aparecem nesse número. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não apareceu 6 zeros? Então 1 milhão é o mesmo que o quê? Que 10 elevado a 6. Então vai ser log 10 de 10 elevado a 6. Aí vocês têm a base igual à base da potência. O resultado fica sendo expoente. Ó. Então o resultado aqui vai ser 6. E se eu tiver número decimal? Quando eu tenho um número decimal, é a mesma coisa. Eu conto quantos zeros apareceu no número. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. A diferença é que se o número for decimal, em vez de ser 10 elevado a 6, nesse caso, vai ser 10 elevado a menos 6. Então vai ser log 10 de 10 elevado a menos 6. De novo, a base é igual à base da potência. Então o resultado é meu expoente, menos 6. Tranquilo? Então, agora eu vou passar um outro exemplo de como eu posso cobrar logaritmos naturais. Vou colocar aproximado aqui. Só um instantinho, gente, que eu vou pegar a calculadora aqui e já volto. O log de 2 ele é aproximadamente igual a 0,3. E o log de 3 é aproximadamente 0,48. Então, eu posso dar um exercício na prova, lá, uma questão, que eu informo qual é o log de 2 e o log de 3. Mas eu não vou querer saber nenhum deles. Eu vou querer saber, por exemplo, o log de 5 e o log de 6. Como é que eu vou resolver esse tipo de questão? Então, olha o pulo do gato para o log de 5. Eu vou ter que trocar o meu 5 por 10 dividido por 2. Vocês não concordam comigo? O log de 5 é a mesma coisa que o log de 10 dividido por 2. Porque 10 dividido por 2 é 5. E aqui eu tenho o quê? Logaritmo da fração. Como é que eu resolvo o logaritmo da fração?
eu vou separar em dois logaritmos subtraindo. Então vai ficar o quê? Log de 10 menos log de 2. Então, olha só, qual é o valor do log de 10? Como a base não apareceu, é porque ela vale 10. E agora minha base e meu logaritmando são iguais. Então, o que eu posso fazer? Tudo isso daqui equivale a 1. Então, vai ser 1 menos o log de 2. Só que o log de 2, ele já forneceu para mim no enunciado. É 0,3. Então, vai ser o quê? Aqui vai tudo isso vale 0,3. Então, vai ficar 1 menos 0,3. 1 menos 0,3 é 0,7. Então, vai cair na prova de vocês um parecido com esse. Vocês têm que olhar para o número e ter uma ideia do que fazer para resolver o logaritmo. Outro caso, eu posso perguntar qual é o log de 6. Então, o que eu faria? Eu pego 6 e vou fatorar ele, porque aqui não apareceu 6. Fatoro 6. Ele dá para dividir por 2? Dá porque ele é par. Então, 6 dividido por 2 é 3. 3 não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. Então, 1. O 6 eu vou trocar por 2 vezes 3. Então, log de 6 é log de 2 vezes 3. Tá vendo que eu tenho a multiplicação aqui no logaritmano? Multiplicação, eu vou separar em dois logaritmos somando. Então, vai ser log de 2 mais log de 3. O log de 2 é 0,3. O log de 3 é 0,48. 0,3 mais 0,48 vai ser o quê? 0,78. Então, é assim que cairia um dos exercícios de logaritmo natural. E para fechar os logaritmos naturais, eu vou dar um exemplo de questão que vai estar na prova, que é envolvendo pH. Por que eu vou cobrar pH na prova? Porque foi uma aula em conjunta que eu dei com a professora Letícia. Então, eu prometi que ia cair e eu cumpri. Vai ter um probleminha envolvendo pH. Então, pH. Na prova, eu vou dar para vocês a fórmula do pH. E qual é essa fórmula? O pH é igual a menos log da concentração de íons H+. Vai estar lá na prova bonitinha a fórmula. E no enunciado, eu vou informar qual é a concentração de íons H+. Então, vamos supor que lá eu informo para vocês o seguinte, que a concentração de íons H+ vai ser igual a 0,000005 mol por litro. E eu também vou informar para vocês qual é o log de 5. Então, vamos supor que o log de 5. O log de 5 a gente já viu, é aproximadamente igual a 0,7. Então, eu vou querer que calcule qual é o pH dessa solução. Como é que eu vou calcular? Eu vou usar a fórmula. pH é igual a menos log da concentração de íons H+. Só que a concentração de íons H+ é 0,000005.
Então, no lugar dessa concentração, eu vou colocar 0,000005. Vai ficar menos log de 0,0000005. Daí eu vou resolver esse logaritmo. Ó, como eu tenho esse menos na frente do logaritmo, eu vou colocar um parênteses para não causar confusão, beleza? Vou colocar um menos e eu vou resolver esse logaritmo dentro do parênteses. Se vocês fizerem isso, vai ajudar bastante vocês na prova. Que aí vocês não erram, não fazem confusão nem nada. Coloca menos, parênteses e resolve, ó. Eu vou separar esse logaritmo aqui, ó, 0,000005, num produto. Tipo, é a mesma coisa que 0,000001 vezes 5, beleza? Ó, transformei em um produto, em uma multiplicação. E aí eu sei que o logaritmo da multiplicação eu separo em dois logaritmos somando. Então, eu vou separar em dois logaritmos somando aqui dentro do parênteses. Ó. Eu vou copiar esse menos e o parênteses e vou separar em dois logaritmos somando. Log de 0,000001 mais log de 5. E eu vou resolver. Então, menos e parênteses. Qual é o log de 0,000001? Vou contar quantos zeros eu tenho. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser o quê? 10 elevado a menos 6, porque é um número decimal. Então, tudo isso daqui é 10 elevado a menos 6. Ó. Aliás, tudo isso daqui vai ser o menos 6, né? E o log de 5 eu já dei enunciado, ó, 0,7. Então, menos 6 mais 0,7. Aqui eu posso fazer tanto trocar o sinal de todo mundo dentro de parênteses, por causa do menos antes desse parênteses aqui, ou resolver aqui dentro e depois fazer o jogo de sinal. Então, eu vou resolver aqui dentro e depois faço o jogo de sinal. Então, vai ficar menos. Quanto que é menos 6 mais 0,7? Vai dar menos 5,3. Então, o resultado é menos 5,3. Menos com menos, mais. Nem vou colocar o sinal. Então, vai ser o quê? Simplesmente 5,3 o pH. Beleza? Então, é assim que vai cair pH na prova. Então, de logaritmos naturais vai ser só isso. E agora, para fechar logaritmos, eu vou ensinar os logaritmos neperianos. Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida primeiro. Vai cair número E, ô Giovana. Eu vou ensinar agora. Giovana não, Rita, desculpa. Vai cair o número E e eu vou... Na verdade, vai cair o logaritmo do número E. Então, para você resolver o logaritmo do número E, a gente tem que saber primeiro o número E. E agora que a gente vai falar sobre ele.
Então, logaritmos neperianos. Então, qual é a ideia do número E? Porque esse número E assusta algumas pessoas, né? Então, é o seguinte. Eu tenho a expressão 1 mais 1 sobre x elevado a x. Vou fazer uma pequena tabela aqui. O valor de x e o valor da expressão. Eu vou calcular o valor dessa expressão para 3 valores aqui. A gente vai ver o que acontece. Então, eu vou começar calculando para 10. Depois, eu vou calcular para 1000 e para 1 milhão. E eu vou usar a minha calculadora científica para isso. Então, ó, qual o valor que eu vou encontrar para essa expressão se eu trocar o x pelo 10? Vocês podem fazer aí na casa de vocês com o celular. Então, eu vou pegar 1 mais 1 dividido por 10. Pegar o resultado e elevar a 10. O que eu tive? 2,59 37 42 46 e esse número continua. Continua, não. Acho que esse aqui nesse caso não. Deixa eu ver se... Não dá para saber. Vou colocar que continua. E se eu pegar o 1000? Eu vou trocar o meu x por 1000. Então vai ficar 1 mais 1 dividido por 1000. Pego o resultado que eu encontrei e vou elevar a 1000. Aí eu vou ter 2,71 69 23 93 e continua. Vou trocar o x por 1 milhão. 1 mais 1 dividido por 1 milhão. Vou pegar o resultado e elevar a 1 milhão. Aí eu vou ter 2,71 82 80 46 e continua aqui. Qual a ideia do número E? A ideia é eu chegar a esse x o mais alto que eu conseguir. Colocar o valor mais alto que eu conseguir. Não tem como eu trocar por infinito, porque, né, não tem como escrever infinito. Vou ficar infinitamente colocando números lá e nunca vou conseguir, né? Mas se eu conseguir colocar o número o mais próximo possível do infinito, o resultado dessa expressão aqui vai ser o número E. Então, quanto maior esse número aqui, mais próximo do número E vai ser o meu resultado. Porque o número E ele é um número irracional igual ao número π. Ele tem infinitas casas decimais que aparecem em ordem aleatória. Então, essa expressão equivale ao número E. Quando o meu x tende ao infinito, isso tem que ser bem claro, beleza? E
esse número E, ele é aproximadamente igual a 2,718. Ó. Então, a ideia do número E é essa. Então, algumas manipulações que a gente tem que fazer com essa expressão quando a gente for trabalhar com o número E. Por exemplo, se eu falar que o x tende ao infinito, e eu quero calcular o valor dessa expressão aqui, ó. 1 mais 1 sobre x elevado a 5x, ó. Aqui, ó, no expoente da expressão, eu tenho uma multiplicação. Então, eu vou separar essa multiplicação em uma potência de uma potência. Coloco a expressão original entre colchetes. 1 mais 1 sobre x. Como era uma multiplicação, esse 5 vai passar como expoente externo. Aqui dentro, essa expressão vale E. Então, se a expressão era elevada a 5, o resultado vai ser E elevado a 5. Ó. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade. Ó, outra possibilidade é quando aqui foi igual aqui, ó. Eu posso trocar 5x por uma letra qualquer. Eu vou colocar a letra A aqui. Então, pode ser igual a 1 mais 1 sobre A elevado a A. E vai ser a mesma história. Se o meu 5x tende a infinito, aliás, se o meu x tende a infinito, quem dera o 5x também vai tender ao infinito. Ou seja, o meu A vai tender ao infinito, porque o A é igual ao 5x. Então, isso tudo aqui também vai ser igual ao número E. Então, se os dois forem iguais aqui, o resultado também é o número E. E a terceira possibilidade é quando só aqui for diferente. Então, por exemplo, 1 mais 1 elevado a 5x elevado a x. Daí eu vou trocar o meu 5x por uma letra qualquer. Vou colocar a letra B para não fazer confusão. Então, ó, 5x é igual a B. Quanto que vale o meu x? X vale B dividido por 5. Ó. Então, é a mesma coisa que 1 mais 1 sobre B elevado a B sobre 5. E aqui, ó, B sobre 5 é a mesma coisa que B vezes 1/5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a expressão original ó, no colchetes e vou colocar ela elevada a 1/5. Deixa eu pôr isso aqui em outro lugar só para terminar aqui. Então, vai ficar ó, 1 mais 1 sobre B elevado a B dentro do colchetes e tudo isso elevado a 1/5. Se o colchetes meu vale E, então troco por E. O colchetes não estava elevado a 1/5, o resultado é o quê? E elevado a 1/5. Então, ó, para trabalhar com E, a gente tem que ter noção disso tudo. Mas eu ainda não entrei no logaritmo neperiano. O que é o logaritmo neperiano? O logaritmo neperiano é o logaritmo que tem base igual a E.
aparecer o quê? Ó? Então, eu dei um exemplo de logaritmo neperiano aqui para vocês. Ó. Pessoal, o logaritmo neperiano vai vir na forma de Ln. Tem que prestar bastante atenção. Não vai vir em log de base E, vai vir em Ln. Então, qual que é a primeira coisa que vocês têm que ter noção? Toda vez que aparecer Ln, significa que é um logaritmo de base E. Ou seja, é um log de base E. Então, o Ln de 1 mais 1 sobre x elevado a x é log E de 1 mais 1 sobre x elevado a x. E se eu disser que esse logaritmo, que nesse logaritmo o x está tendendo ao infinito, toda essa expressão aqui vai ser igual ao número E. Então, ficaria o quê? Log E de E. Aí a gente tem a base igual ao logaritmando. O resultado fica sendo igual a 1. Então, vai cair parecido com isso na prova. Outra maneira de eu cobrar o Ln, vai ser eu informando alguns Ln's para vocês. Por exemplo, Ln de 2. Eu posso falar, por exemplo, que Ln de 2 é igual a aproximadamente igual a 0,7. E que o Ln de 3 é aproximadamente igual a 1,1. E eu vou usar outros valores. Calma aí. Não, vou usar isso. Ln de 3 aproximadamente igual a 1,1. Pronto. Na prova vai ter uns valores mais bonitinhos, tá? Não vão ser esses valores. O que eu posso pedir para vocês? Calcular log 2 de 3. Tem como eu escrever o 3 como sendo 2 elevado a alguma coisa? Não tem. Então, o que vocês vão ter que fazer? Uma mudança de base. Porque se não tem como eu escrever o 3 como 2 elevado a alguma coisa, eu vou ter que mudar a base. Aí que vai estar o pulo do gato. Vocês vão usar o Ln para isso. Porque eu tenho o Ln do 2 e eu tenho o Ln do 3. Então vai ficar Ln e Ln. O 3 vai ficar em cima e o 2 embaixo. Então, log 2 de 3 é a mesma coisa que o Ln de 3 sobre o Ln de 2. Mas o meu Ln de 3 é 1,1 e o Ln de 2 é 0,7. Tem a mesma quantidade de casas decimais, corta a vírgula. Então a resposta é 11 sobre 7. Então é mais ou menos desse jeito que eu vou cobrar na prova. Beleza? Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Pessoal, então é isso a nossa revisão, tá? Dê uma revisada, se precisar reveja aqui a live, né? Refaçam os exercícios do caderno e é isso. Então, boa prova para vocês.